Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 7. Sétima parte, páginas 129 a 131. Uma palavra de encerramento. Minha esperança e minha oração em relação a você, leitor, é que as pessoas que frequentam igreja não o tentem normatizar. O que quero dizer é o seguinte: geralmente tentamos refrear o entusiasmo de pessoas que são muito passionais ou radicais. Sei que às vezes faço isso com os outros. E já fiz comigo também. Há alguns anos, durante um jantar, sentei-me ao lado de um homem que dirige uma organização que denuncia o tráfico de crianças. Ele descreveu como essas crianças, a maioria delas vendida ou raptada para o comércio do sexo, são estupradas e sofrem abusos toda noite, dia após dia, sem ter ninguém que as defenda e sem encontrar saída. Naquela noite, fiquei deitado na cama acordado por várias horas. Literalmente. E imaginei meus próprios filhos naquela situação. Talvez fosse uma coisa estúpida para se fazer, mas de repente comecei a chorar, e não conseguia mais tirar aquelas imagens de minha mente. Comecei a pensar sobre o que eu faria se isso realmente acontecesse com minha filhinha. Sei que eu faria de tudo para salvá-la. Eu mobilizaria todas as pessoas que conheço e usaria todos os meios disponíveis para contar com a ajuda delas. Deitado ali na cama naquela noite, pensava cada vez mais em tudo o que faria para salvar minha garotinha. Foi então que aconteceu uma coisa. Não sou daquele tipo de pessoa que costuma ouvir a voz de Deus de maneira clara e distinta. Embora conheça algumas pessoas assim, mas naquela noite o Espírito de Deus me disse: quero que você os ame como se fossem seus próprios filhos. Aquilo mexeu muito comigo. Afinal de contas, se eu tratasse aquelas crianças como se fossem meus filhos, não deixaria de orar por elas. Também não cessaria de pedir apaixonadamente às pessoas que encontrassem maneiras de buscá-las e resgatá-las. Chorei durante horas. Imaginar meus filhos sendo vítimas de abuso era algo insuportável. Agora eu estava em uma missão. Uma missão divina. Lembro-me de ter voltado a Cornerstone, para reunir as tropas. Eu estava tão inflamado que contagiava-os demais. No entanto, conforme os meses se passaram, eu me distraí. As pessoas à minha volta começaram a me refrear no que diz respeito ao tráfico de crianças para o comércio sexual. Elas diziam: Francis, você não pode salvar o mundo sozinho, e você já está fazendo muito. Não exija demais de você. E a paixão que acredito ter recebido de Deus pelas crianças vítimas desse tipo de tráfico foi aos poucos arrefecendo dentro de mim. Coisas assim acontecem o tempo todo. Como igreja, temos a tendência de fazer isso com as pessoas que demonstram muita paixão e ousadia. Nós as refreamos. Em Atos 4:13, lemos a respeito da igreja primitiva, que fazia justamente o contrário. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio. E vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas ficaram espantadas diante da coragem daqueles homens, mesmo não tendo instrução. Logo depois de serem libertados, Pedro e João reencontraram os outros cristãos e oraram para que Deus lhes acrescentasse ousadia e coragem. Atos 4:29. Duas das pessoas mais ousadas da época, João e Pedro, estavam pedindo por mais ousadia. Por que não fazemos o mesmo hoje? Descobri que geralmente fazemos o contrário. Em vez de incentivar as pessoas que estão realizando coisas corajosas para Deus, e nos juntarmos a elas no processo de discernimento, de como ser mais fiéis ao chamado divino, dizemos a elas que devem pegar leve e baixar o ritmo. Em vez de nos admirarmos com a coragem dos cristãos, frequentemente, e infelizmente, me admiro com a timidez e a falta de ousadia dos cristãos. Que grande contraste com o modelo bíblico que recebemos! Certa vez, ao pregar em um acampamento de verão, estava presente o representante de uma das organizações que patrocinam o desenvolvimento de crianças.
Aquele voluntário me contou sobre uma jovem de 16 anos que estava naquele acampamento. Só ela sustentava 14 crianças. Fiquei admirado com aquilo. 14 crianças. A mais ou menos R$ 50 mensais cada. Era um bocado de dinheiro para uma estudante adolescente. Conversei com aquela garota e perguntei a ela como fazia aquilo. Ela me disse que trabalhava o ano todo e conseguia 3 empregos no verão para sustentar as crianças. Enquanto outros adolescentes economizam para comprar um carro, ela está salvando vidas. Em vez de gastar o dinheiro suado que ganha em coisas para si mesma e investir em seu futuro, ela o doa a 14 crianças porque acredita que Deus as ama do mesmo modo que ama aquela adolescente. Minha oração é que os frequentadores de igreja não a impeçam de cumprir seu chamado. Que não lhe digam coisas como: você precisa mesmo é começar a pensar em si a partir de agora. Seu futuro e sua educação são importantes. O que você tem feito é muito bom, mas está na hora de pensar em seu futuro. Talvez aquela jovem mantenha sua convicção, de que as crianças que patrocina, são tão importantes quanto ela. Talvez não seja convencida a abrir mão de seu amor e de seu sacrifício.